Pois é, pois é poesia, poesia ou não. Bom, eu sou Milton Atum, sou escritor, nascido em Manaus. Eu moro em São Paulo, publiquei alguns romances, primeiro em 1989, O Relato do Certo Oriente. Depois eu publiquei Dois Irmãos, em 2000, em seguida Cinzas do Norte, em 2005. Uma novela, um romance curto, intitulado Órfãos do Eldorado, em 2008, e publiquei ainda um livro de contos, A Cidade Ilhada, e um livro de crônicas. E comecei a escrever uma trilogia, publiquei já 2 volumes, o primeiro é A Noite da Espera, em 2017, o segundo Pontos de Fuga, em 2019. E estou tentando terminar a revisão do último volume, talvez para esse ano ou para o ano que vem. Perfeito. Milton, falando do Dois Irmãos especificamente, o que há na sua biografia, na sua vida, né, nascido em Manaus, em comum com a Manaus retratada do livro? É a sua Manaus a que está nesse livro? Bom, é uma Manaus das minhas memórias, né? E, portanto, da minha imaginação. É, tudo que a gente escreve tem alguma relação muito forte com a infância, né? Com a juventude, com a adolescência. Então, o tempo do romance é anterior ao meu nascimento. Ele vem dos anos 40, vamos dizer assim, e vai até os anos 70, né? Então, mas a Manaus do Dois Irmãos, ela praticamente, enfim, não existe mais, ou existe muito pouco, porque muita coisa foi destruída, foi demolida, muitos edifícios do centro histórico foram destruídos e, aliás, esse é um dos temas do romance, né? Manaus é uma personagem desse romance. Então, o livro conta também um pouco do esplendor e da decadência da cidade, vamos dizer assim. Quer dizer, há muitas coisas que estão lá ainda, mas os espaços da infância, os lugares frequentados pela minha geração, nos anos 60, igarapés, que eram os banhos, né? Os banhos públicos e privados, algumas praças, né? São lugares que já não existem mais, né? Os igarapés foram poluídos e a cidade que tinha alguma harmonia com a natureza agora não tem mais. E Milton, assim, não é o foco do livro, mas é um pano de fundo, justamente esse período que você vivenciou ali da ditadura militar, né? No meio do livro a gente encontra um pouco desse clima, como que era Manaus nesse período da ditadura militar, né? É, Qual a importância desse tema para o livro e para a sua abordagem no livro? Tem algum aspecto que você acha que é importante a gente ressaltar? Olha, Marcelo, a minha geração passou toda a sua adolescência e uma parte da vida adulta sob um regime ditatorial. No golpe de 64, no golpe civil-militar de 64, eu tinha 12 anos. E quando eu saí do Brasil para morar na Espanha, depois na França, final de 79, eu tinha 27 anos. Então, dos 12 aos 27 anos, eu vivi sob a ditadura. Então, em Manaus, primeiro, depois em Brasília,
2 anos, 3 anos que eu morei lá, anos difíceis, 68 a 70, e toda a década de 70 em São Paulo. Então, quer dizer, quando as pessoas me perguntam por que a ditadura às vezes entra no seu livro, A Noite da Espera, por exemplo, Pontos de Fuga, é que eu vivi isso, né? Isso foi matéria romanesca depois. E, enfim, eu acho que é um pouco a minha vida, né? Sim. E pensando na região amazônica, eu assisti também ao filme O Rio do Desejo, né? E acho que tem algumas situações no filme. Eu sei que ele é baseado em um conto, não é exatamente em dois irmãos, mas o quanto de dois irmãos está também no filme, ou o quanto o filme pode ajudar, por exemplo, pensando nesse foco do jovem que vai pegar o seu livro pela primeira vez. Você acha que assistir ao filme o Rio do Desejo ajuda a entender os cheiros, o sabor, as paisagens que estão no seu livro também? Eu acho que tudo ajuda, né? Porque qual é o maior esforço de um escritor, a meu ver, ou de uma escritora? É ele ou ela criar um microcosmo, né? Um universo ficcional. E o meu universo, o meu universo ficcional, ele tem vários centros simbólicos, que são os centros da minha vida, onde eu vivi, né? Manaus, Brasília, São Paulo e um pouco em Paris também, Barcelona, onde estão situados alguns contos. O Rio do Desejo é inspirado num conto chamado O Deus do Comandante, do livro A Cidade Ilhada, mas o conto foi apenas um ponto de partida, porque o conto é muito conciso, é muito seco e não dava matéria para uma longa-metragem. E o Sérgio Machado, o diretor, ele me pediu então outros textos. Eu escrevi, né, vários relatos para encorpar o roteiro. E aí surgiram outras histórias, outros conflitos. Surgiu o Terceiro Irmão, no conto só são dois, a história de uma família também. E então eu não publiquei esses relatos porque eu achei que, quer dizer, eu escrevi para o roteiro e não para serem publicados como ficção, assim, como livro autônomo. Agora, eu acho que se o leitor entrar, quer dizer, se ele deparar com os contos da Cidade Ilhada, ele vai perceber que ali tem esse universo, sabe? Dos rios, das cidades por onde o narrador, é como se fosse um narrador nômade, esse livro de contos. Ilustra um pouco a minha vida, né? O percurso da minha vida. Manaus, tem contos em Brasília, tem Manaus, tem Paris, tem Barcelona, em São Paulo, quer dizer, são vários lugares, né, por onde eu vivi. E é claro que eu não é uma confissão nem uma autobiografia, nada disso. Muito menos uma autoficção, que eu não sei exatamente o que é. Mas é a partir dessa experiência que você escreve, né? E dessa experiência de vida, que é também uma experiência de leitura, porque você não pode separar a experiência da tua vida sem a leitura, sem a tua experiência do livro, né? Da relação com o livro, com o texto, que eu acho fundamental. Eu acho até mais importante do que ficar vivendo aventuras. A maior aventura da minha vida, e eu já passei por algumas aventuras, mas a maior aventura da minha vida foi a leitura. E continua a ser a leitura. E é dela que eu extraio muitas coisas. Ela alimenta a minha imaginação, ela me ensina a escrever, né, modestamente,
vamos dizer assim. E isso eu acho que é fundamental para os jovens também. Eu acho que a leitura é fundamental. E pegando E, sim, Não, eu queria pegar esse ponto que você falou que a leitura alimentou a sua imaginação, e quando a gente pega o seu livro, eu nunca fui a Manaus, mas alimentou muito a minha imaginação em relação a Manaus. Então acho interessante, por exemplo, se a gente for pensar no livro Dois Irmãos, né? Eu queria, assim, se possível, fazer um jogo de eu falar, por exemplo, uma paisagem que representa ali algo importante do livro, um cheiro, um sabor, tem muitos no livro, né? Eu acho que o livro nos transporta justamente para todo esse universo, tal. Mas essa imaginação é a partir de uma paisagem, um cheiro e um sabor que te lembram o período que você passou em Manaus e que você transportou para o livro, fazendo outras pessoas imaginarem aquilo que você vivenciou, essa Manaus que você traz e que talvez hoje não exista mais, né? Dessa paisagem, cheiro e sabor. Tem como fazer um pouco esse exercício do que você ressaltaria de uma paisagem, de um cheiro e de um sabor daquela Manaus que você faz as pessoas imaginarem? olha, o Marcelo, os imigrantes sírios e libaneses, imigrantes árabes que, que chegaram a Manaus, eles estabeleceram, sobretudo no área do centro, numa praça que dá no Porto de Manaus, chama Praça Nossa Senhora dos Remédios. Ali, meu bisavô abriu um restaurantezinho, uma pensão chamada Biblos, que está no Romance, né? E essa praça é uma das praças da minha infância, né? A Nossa Senhora dos Remédios, onde tem, inclusive, onde as libanesas, os libaneses, vamos dizer, a maioria cristã, ia rezar lá. E a praça fica do lado do mercado municipal Adolfo Lisboa, né? E toda essa área do mercado, que é um mercado belíssimo, né? Mercado com a estrutura metálica, né? Tipicamente francesa, do fim do século XIX. O mercado, vamos dizer, é uma espécie de ponto, né, de confluência entre a cidade e a floresta e o rio, né? Então, os barcos pesqueiros que chegavam de madrugada, meu pai me levava ao mercado, às vezes, de manhã cedo, e o cheiro daqueles peixes, né, daquelas frutas todas, né, era impressionante. Aquilo marcou muito a minha infância e a minha juventude, minha primeira juventude, né? Então, eu fiquei... E as vozes, né, dos comerciantes, alguns nem falavam português ainda. Toda essa área do Rio Negro, do mercado, que dá para o Rio Negro, dá para o porto, também para o porto de Manaus, não o Manaus Harbor, o grande porto, né? Mas é o chamado Porto da Escadaria dos Remédios, né? O porto onde os barcos regionais, os motores, atracam, e de lá eles partem para o interior, né? Essa área é o coração, vamos dizer, mais vibrante de Manaus, que é a Praça dos Remédios, o mercado, a Rua Barão de São Domingos, enfim, a Rua dos Barés, tudo isso. Toda vez que eu volto a Manaus, eu faço uma visita, ando por lá, porque vamos dizer, é como se fosse um pouco de mim que estivesse lá, né, do meu passado e do passado dos meus avós, né, sobretudo dos meus avós. E esse cheiro que está no livro, que transmite ao leitor essa sensação, né, de estar nessa área, é porque eu vivenciei tudo isso com muita, vamos dizer, de uma forma muito, muito forte, né, na minha infância.
e eu nunca mais esqueci. E eu acho que todo esse lado sensorial, eu tentei passar nos, aliás, não só no Dois Irmãos, mas no primeiro romance, no Relato de um Certo Oriente, talvez até com mais força no primeiro romance. E, Milton, me fala uma coisa, o fato de ser uma família libanesa, né, o núcleo da ação, tudo, não tem uma importância fundamental, acredito, né? Poderia ser uma família de qualquer região. O que você está falando é da humanidade, é um pouco isso. Quer dizer, você acha que tem alguma coisa de fundamental em ser uma família libanesa ou poderia ser, enfim, qualquer origem, o importante ali é como são as relações humanas que acabam transpassando no livro? Eu acho que essa é uma ótima observação, uma ótima pergunta, Marcelo, porque o que que o romancista faz? Ele parte do particular para tentar alcançar o geral, o universal. Então, a imigração tem a ver com a minha vida, a imigração libanesa. Esse pequeno Líbano de Manaus, nos anos 50 e 60, né? Tem lá, vamos dizer assim, as religiões, tem os seus rituais, uma certa nostalgia, tem. Mas isso, vamos dizer, não é o fundamental. O fundamental é exatamente o que você falou, são as relações humanas, porque é aí que está, é aí que reside a verdade possível da literatura, né? Vamos dizer, no drama humano, no conflito humano, né? Então, mas como eu sou de origem libanesa, parte da minha família, e isso está presente nos dois primeiros romances, nos outros não, já falo de outras coisas, né? Mas é sempre importante no romance esse salto do particular para algo mais geral, para o universal, né? E aí eu tive que trabalhar também com, enfim, com a questão do narrador, a questão também da Domingas, que é uma mulher indígena, né, que é uma espécie de agregada do filho dela, Nael, que é o narrador, né? Foi difícil encontrar o tom da voz desse narrador, né? Eu, mas como eu estudei em escola pública em Manaus e depois a vida toda em Manaus, eu pude conviver com meninos e meninas, vamos dizer, de várias classes sociais, né? Então toda a pirâmide social manauara estava na escola pública e eu convivi com essas pessoas muito mais pobres e muito mais ricas do que eu, né? Quer dizer, eu era um jovem de classe média, mas frequentei bairros palafitas, casas humildes, pessoas muito, muito humildes, e os outros também mais abastados. Isso me deu também uma dimensão humana, mais geral da sociedade manauara e, por que não dizer, da sociedade brasileira, né? E foi marcante, foi fundamental para a minha vida, a escola pública nesse sentido, né? No sentido de entender, de conviver com o diferente, né? E como eu não queria um narrador da elite ou da classe média alta, eu queria, no Dois Irmãos, um narrador que fosse o agregado, que fosse o filho de uma mulher que foi levada para trabalhar, conduzida para trabalhar sem salário na casa de uma família de imigrantes. Bom, e ele é o porta-voz da memória dessa família, né? O Nael é o que sobrevive praticamente, né? É praticamente o único sobrevivente. Ele sobrevive e estuda também, né? Ele tem uma formação graças ao avô, ao Halim, né? Que é em árabe, tem vários significados em árabe, né? Halim é uma pessoa generosa, uma pessoa cordata, uma pessoa digna, tem dignidade. Ali cada nome tem um significado, né? Então eu acho que foi
essa pergunta é muito boa, porque ela, de fato, fala do particular para o geral, né, dessa passagem. Porque, às vezes, o regionalismo ele não dá um salto para o universal. Mas também a literatura urbana, às vezes, não dá esse salto, né? Porque não basta o romance ser ambientado numa metrópole para ele ser universal. Isso não é verdade, não é? A gente sabe que não é verdade, né? Tantos romances ambientados em Nova York, Londres ou Paris, ou Rio, São Paulo, e daí? Ninguém se lembra mais. A questão é como você trabalha os personagens, o narrador, né? Os conflitos, e como você trabalha a relação entre eles, todas essas nuances, né, que o romance pede, né, com seus enigmas, porque há também enigmas que são indecifráveis. E no caso do Dois Irmãos a paternidade. Quem é o pai do narrador, ninguém sabe, porque eu também não sei. Sensacional. E pensando que o filho de uma indígena que está contando essa história, né, como narrador, e olhando para dois irmãos que talvez representem dois Brasis. Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas ao um ir para São Paulo e ter uma vida, enfim, que vai estar na academia, que vai virar engenheiro e tal, e o outro permanecer num outro estilo de vida, das baladas e tal. O quanto que essa visão de o filho da Domingas, né, e que talvez seja filho de um dos dois, nós não sabemos, talvez seja até de um terceiro, mas enfim, o quanto que ele observar, né, esses dois irmãos e falar sobre o Omar e o Yacub, né, representa dois Brasis, duas realidades de Brasis, até o que você falou da escola pública, de conhecer vários, talvez mais de dois Brasis que estão representados neles, mas não sei se dá para falar um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que a minha ideia foi essa mesmo. Foi trabalhar com os semelhantes, os gêmeos, que são também opostos. Eles se parecem muito em alguns momentos, e nenhum é o avesso do outro em outros momentos, né? Não são iguais, ao contrário. E cada um, vamos dizer que o destino de cada um é muito diferente. E até uma professora da Universidade Federal da Bahia, a professora Mirella Longo, ela falou, porque há muitos ensaios, né, e teses sobre os Dois Irmãos. É o meu livro mais conhecido e o mais, certamente o mais, vamos dizer assim, estudado, pesquisado. E ela fala nesse inconciliável do Brasil, né, desses dois Brasis que não se entendem, que não conseguem dialogar. E ela usou essa metáfora dos dois irmãos para falar sobre essa incomunicabilidade, né? Nós irmãos, é, não sabemos ver o outro, conversar com o outro, enfim, se entender com o outro. Com outro que é o mesmo também, que enfim, que fala a mesma língua, Então, acho que aí tem uma metáfora que eu tentei construir, enfim, sobre esses Brasis inconciliáveis, vamos dizer assim, não é mesmo? A partir da história de cada um, da trajetória de cada irmão e do destino de cada um, né? Quer dizer, e entram outros também, outras coisas que complicam, né, vamos dizer, o enredo, que é a loucura da mãe, a mãe que se apaixona por um filho, do pai que perde o amor da mulher, da esposa, pro Omar, pro filho, né, todas as
a Rania, que se afasta também da mãe, tem um trauma dela. Enfim, as coisas vão se complicando também aí, né? E é um sofrimento também para todos, para a mãe, para o filho escolhido, para o filho rejeitado, para o Halim, para todos, né? E Você Milton, foi uma... Sim, me fala foi. uma coisa assim, essa questão dos irmãos. Primeiro, uma curiosidade, que eu não sei realmente. Você tem irmão ou irmã? Não, eu tenho uma irmã só. Tá. Não há gêmeos na minha família, que eu Aham. saiba. Tá, mas a questão dos irmãos e essa rivalidade entre irmãos, até a gente pensa em Isaías e Jacó, do Machado, né? Caim e Abel como um mito bíblico e tal. Essa questão, tanto eu confesso que o que eu conheço, que é bem recente, é o livro Dois Irmãos e o filme O Rio do Desejo, né? E essa rivalidade entre os irmãos, essas diferenças entre eles, por que falar tanto disso e por que esse tema presente no livro? Qual que até pelo nome do livro, acho que induz a gente a ficar nesse núcleo, né, da família, que você falou que tem várias situações e tal, mas a questão dos dois irmãos. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de tratar de dois irmãos, e tem aí uma terceira no livro, e no filme tem um terceiro também, mas ficar, né, nesse conflito entre os irmãos. Não sei se... O porquê disso. Não, eu, quer dizer, quis trabalhar com um tema que é muito caro para mim, que é o drama familiar, né? Que extrapola, vamos dizer, a relação entre os irmãos. Porque se fosse só uma rivalidade entre os irmãos, seria outro romance. É que tem a mãe, as duas mães aí, né? A mãe deles, dos gêmeos, e a mãe do narrador. Então, eu vejo mais como um drama familiar que vamos dizer, esse é o universo ficcional que vamos dizer, que desde o primeiro romance eu tinha esse projeto, né? O que eu vou fazer com a minha vida, como é que eu vou transformar em ficção aquilo que eu li, aquilo que eu vivi, né? Então eu pensei num projeto, mais do que numa carreira, que nem gosto de usar essa palavra, mas foi um projeto, uma ideia que eu tive que está ligada à minha vida, porque eu saí também de Manaus muito jovem, então para mim a família ela ficou presente na minha vida durante pouco tempo, né? E eu perdi depois a minha juventude toda foi fora, segunda juventude, fora de Manaus. Então eu vejo mais como uma questão do drama familiar que está muito presente no Relato do Certo Oriente, mas que depois eu pensei em expandir para a cidade e até para o país, né? Numa espécie de gradação do enredo, né? De expansão do enredo, né? Até chegar ao Cinzas do Norte e depois a trilogia. Isso foi... Isso estava mais ou menos já, vamos dizer assim, elaborado na minha cabeça, né? Quer dizer, então, agora, quanto aos irmãos, a fonte, o que me inspirou para concentrar também, trazer dois irmãos para o conflito, e vamos dizer, para uma arena da rivalidade, foi o Esaú e Jacó, do Machado de Assis, né? Embora há tantos outros contos e romances que falam da rivalidade entre irmãos, né? Do Dostoiévski, enfim, da literatura russa, da literatura europeia, da literatura árabe também, nas histórias das Mil e Uma Noites, há muitos conflitos de irmãos e de família, de familiar, etc., né? Então, eu acho que foi mais ou menos essa a minha ideia, de tentar, muito modestamente,
porque quando a gente fala do Machado, a gente a gente deve sempre situar numa posição modesta. Eu quis tentar, vamos dizer, reescrever, vamos dizer, como eu falei modestamente, uma história que eu gostei muito, que foi a história de Esaú e Jacó, do Machado, né? Embora lá a rivalidade já exista no útero, né? Eles já são rivais, já brigam antes de nascer, né? E claro que as questões eram outras, o Brasil era outro e tal, mas o romance do Machado foi vamos dizer, uma das fontes literárias pelos Dois Irmãos, sem dúvida. E com certeza muita coisa da literatura russa, que ali, se eu fosse nomear agora, a gente passaria o resto da tarde falando do Dostoiévski, de Tolstói, do Tchekhov, enfim, dos grandes autores que eu adoro, né? A literatura de primeiríssima grandeza, né? Sem contar outros romances franceses também, enfim, por aí vai. Milton, agora pensando no vestibular, não é novidade, você falou do Dois Irmãos, que é o seu livro mais pesquisado, né? Tem os estudos e tal, mas também acredito que é um dos livros mais solicitados em exames de vestibular, pelo que eu dei uma pesquisada aqui. Agora está num vestibular, não sei se já esteve também em outros vestibulares no nível, né, de FUVEST e Unicamp, mas agora está nesse status, mas sempre houve perguntas em vestibulares envolvendo o Dois Irmãos, né? Como é que você se sente e qual que você acha que é a importância de ter o Dois Irmãos num vestibular que é referência em todo o país? O que isso representa para você? Ou, enfim, é natural, não faz muita diferença na sua visão esse fato? Não, faz diferença, eu não posso ser indiferente a isso, porque, bom, primeiro que eu fiquei muito contente, eu até brinco, foi o meu presente de 70 anos, né? Que é uma idade bíblica, aliás, né? Eu acho que o que eu sei, eu já estou sabendo, que eu já fui a várias escolas, os alunos jovens estão gostando do romance, porque é chato você ser obrigado a ler um livro e não gostar desse livro, né? É desagradável. Então, enfim, a resposta que eu estou tendo dos professores, das professoras, das escolas, não só particulares, escolas públicas também, porque eu vou também às escolas públicas, já fui, é muito positiva, eles estão gostando, e isso para mim é importante porque o leitor jovem pode também se interessar pela Amazônia a partir da leitura de um romance. Eu tive uma experiência com leitores quando o Dois Irmãos estava na lista da Federal do Rio Grande do Sul, e em Goiás também, em vários estados, né, as universidades estaduais e federais trabalharam com Dois Irmãos. Eu lembro que eu recebi várias mensagens de jovens que foram para a Amazônia depois da leitura do livro. E eu pensei, bom, essa é a melhor coisa que pode acontecer, né? Você ir para um lugar. Eu fui ao sertão depois de ter lido, na minha juventude, Os Sertões, do Euclides da Cunha, e Vidas Secas, e Infância, do Graciliano Ramos. Nunca saiu da minha cabeça aquelas cenas, nunca saíram da minha cabeça cenas e cenas desses livros. E eu pensava já com 15 anos, digo, um dia eu vou ao sertão. Um dia eu vou conhecer esse Brasil que é tão diferente da Amazônia, né? Que é o Brasil da seca, vamos dizer,
da carência total, né? E isso, enfim, para os jovens eu acho incrível. Por isso que eu fiquei contente, quer dizer, eu acho que esse é o grande prêmio para o escritor, né? É você ser lido por jovens, por professores, por um leitor de qualidade, como dizia o Chekhov, né? Eu acredito que um jovem, com uma leitura orientada, ele vai extrair muita coisa do romance. A questão de Manaus, do conflito familiar, da imigração árabe para a Amazônia, que pouca gente sabe, quer dizer, há 8 a 10 milhões de brasileiros de origem árabe. E como se deu isso, né? Se deu no Brasil todo, até no Acre, porque meu avô paterno foi para o Acre em 1904. Né? Então, eu acho que quando você lê um livro, aquilo que o Antônio Cândido falou, que é maravilhoso, né? Que a literatura é também um instrumento de conhecimento da realidade, não é? Quer dizer, ela não edifica, ela não e nem corrompe, né? Como ele diz, né? Mas ela dá ao leitor a possibilidade de falar de seres humanos, das relações humanas. Nesse aspecto, ela é humanizadora, por suas contradições, inclusive, né? Porque ela não pode ser maniqueísta. Eu evitei ao máximo o maniqueísmo, sabe? Isso foi o que mais me deu trabalho, né? Porque os dois irmãos têm suas qualidades e têm suas virtudes, que não são muitas, né? Mas tem muitos, muitos defeitos também, né? Quer dizer, eu não escrevi para exaltar uma família, ao contrário, para mostrar as tensões, né? Os conflitos, a exploração de uma mulher indígena também, né? Que eu tentei mostrar com uma certa sutileza, sem denúncia, sem uma coisa ostensiva, explícita, porque a literatura também não deve explicar. Eu sempre falo aos jovens, vocês não se escreverem um livro, vocês não precisam explicar, nem transformar o livro num panfleto, numa denúncia, né, ou numa bandeira de luta, porque a literatura não é a arte, não é isso, né? A, a literatura faz perguntas, né? Mas ela é ética, ela tem, por princípio, uma dimensão ética que não pode, vamos dizer, que não pode ser corrompida. E é essa dimensão que é importante. Quer dizer, que tudo isso... Então, voltando aos jovens, eu acho que eu torço muito para que eles leiam com prazer, né? E pensem um pouco na Amazônia, porque a gente fala tanto da Amazônia, mas é preciso conhecê-la, né? É preciso ler sobre a região, é preciso ir, se possível, à região, E, visitá-la. Milton, já chegando ao final, senão eu vou ficar aqui também horas com você e vou te atrapalhar aí. Mas você falou que o livro traz uma Manaus que hoje pouco existe, né? Mas também tem coisas do livro que eu acredito que vem de antes dessa época que o livro, que é uma época longa, né? Que o livro retrata a ascensão e derrocada, de repente, de uma família, formação da família até a derrocada dela. Mas, enfim, alguns temas que estão no livro, eu não sei se eu vou... Se você achar que não dá, mas fazer um pouco aquele bate-bola, falar por exemplo, religião, e aí como que ela aparece no livro não vou falar uma frase, mas um parágrafo. Assim, eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu acho que são temas que estão muito no debate do dia a dia, que para o vestibular pode ser interessante, para o jovem também, eles estarem atentos a isso, né? E aí, se você achar que vale uma frase, um parágrafo, de como que isso aparece no livro. Queria começar por escola, que tem a questão dos dois irmãos na escola com situações bem diferentes. Como é que é a escola na sua obra Dois Irmãos? O que você
quis aí trazer da escolarização na obra? Eu acho que a escola é a formação. É a formação intelectual, é a humanização do jovem. E o Nael é o exemplo disso. Ele acaba escrevendo o livro, ele acaba sendo, como eu disse, o porta-voz dessa memória, né? Porque a escola pode levar para um lado e pode levar para o outro, né? A do Yakub, de um dos irmãos, a formação dele não serviu para humanizá-lo, não é? Mas a do outro, a do narrador, sim, sim. Serviu para ele descobrir, descortinar o mundo, vamos dizer assim. E foi uma luta para ele conseguir isso, né? Porque tudo tensionava contra ali, ele ter que faltar 3 vezes por semana na escola por causa de uma continuidade, talvez, de uma escravização que vinha da mãe, mas ele vai lutando, né? É uma relação de forças isso também, para ele chegar onde chegou a escrever esse livro. O tempo todo ele tenta superar isso e consegue, né? Por isso que o romance não é tão amargo assim. Tem as suas amarguras, como todo romance tem, mas o sobrevivente é ele. Quer dizer, é ele que conta essa história, né? Ele termina o livro como professor, né? Como um professor, Da escola onde ele estudou, né? Se não me engano. exatamente, da escola ele estudou. Ele recita o poema quando o professor dele é assassinado pela ditadura. Ele recita o poema do professor, que aliás em Manaus tem a montagem, a encenação dos dois irmãos. E o diretor até me perguntou qual seria esse poema recitado pelo Omar, né? Aí eu falei um poema do Baudelaire, por exemplo, quando o amigo dele é assassinado, o professor Laval. E a escola foi isso para mim, né? Quer dizer, eu aprendi tudo na escola. O meu pai não era intelectual, minha mãe me deu a coleção do Machado de Assis, que era o que ela lia. E que foi maravilhoso, porque eu li os contos dos maiores contistas do Ocidente. Eu não sabia que ele era isso, claro. Tinha 14, 13 anos. Mas o Machado é um dos maiores contistas do Ocidente. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E eu estava lendo esse grande contista e romancista em Manaus, em 1966. São coisas da nossa vida que nos levam para determinados caminhos, como ter assistido aos filmes do Bergman e tantos filmes lá na Biblioteca Pública de Manaus, né? É uma loucura isso, né? Por onde o Glauber Rocha passou, deu uma palestra, essas coisas. Da província, né? Das professoras da província, das grandes professoras e professores que eu tive no ginásio amazonense Pedro II. Tudo isso, enfim, quando eu penso hoje, né, eu digo, mas como eu tive sorte, né, de ter tido essas professoras em Manaus e o professor Milton Santos na Faculdade de Arquitetura aqui na USP, Flávio Mota, enfim, é uma loucura tudo isso, né? Mas são momentos da tua vida. Mas eu já estou indo para outros caminhos, saí da escola, Para mas mim sempre voltei. tá tudo bem. Se você tá com esse tempo, para mim tá maravilhoso. Aliás, saber que você estudou com Milton Santos é fantástico, né? O Milton Santos, olha, eu tive a sorte de ter sido orientado por ele no meu trabalho de graduação da FAO. Um trabalho exatamente sobre a história de Manaus. Então ele me disse, olha, você tem que ler já de imediato um ensaio do professor Aziz Absaber, grande geógrafo também, de 1953, ele falou. É um ensaio de 53, mas é muito bom. E eu não conhecia também. E foi uma loucura, né? Porque de repente eu estava sendo orientado por um dos maiores geógrafos do mundo também, no tempo que ele foi professor da FAO.
aliás, foi meu único professor negro, né, na FAO. Foi o professor Milton Santos, E um grande Milton, né? pensador. Milton é um nome. É isso. Foi sorte, quer dizer, você tive essa sorte de ter tido bons professores desde a minha juventude até a graduação e após. Pegar um outro tema que você passou por ele, falando da Domingas, mas escravização e povos indígenas. Como que isso aparece em Dois Irmãos? Olha, isso foi essa questão, que é uma das nossas maiores, se não for a maior indignidade desse país, foi a maior indignidade, né, a escravidão. Eu vi na minha infância em Manaus, eu via as mulheres, as empregadas, serem muito maltratadas, e algumas até espancadas pelos patrões. Essas cenas nunca saíram da minha cabeça também, eram muito fortes. E eu já falei, já contei, inclusive, que eu tinha uma professora de francês que me levou à leitura dos contos do Flaubert, dos 3 contos, e lá tinha um conto chamado Coração Simples, que é uma obra-prima, a história de uma empregada doméstica, a Félicité, nome irônico, inclusive, que era muito maltratada, era uma pobre mulher que durante meio século viveu como uma doméstica, uma empregada doméstica, sofrida, muito sofrida. E eu via nessa personagem o que eu via na minha casa, ou na casa dos vizinhos, na casa dos outros, sabe? Então, e eram muitas eram indígenas, muitas eram, entre aspas, educadas, né? E com muitas aspas, que é uma loucura dizer isso, né? Como dizem, civilizadas, né? O ex-presidente falou em civilizar os indígenas. Quer dizer, ele está no século XIX ainda, o discurso dele. Mas as religiosas, vamos dizer assim, enviavam essas moças para Manaus, do interior para Manaus, para trabalharem nas casas da classe média, da elite de Manaus. E eu vi muita humilhação, muita violência. Isso me sensibilizou. Também poderia não ter sensibilizado, depende também de cada pessoa, né? Quantas vezes a gente vê isso e tantas pessoas veem isso e acham que é normal. Faz parte do sistema, faz parte enfim. E isso ficou na minha memória e eu sempre pensei que eu tinha que trabalhar com evocar essas coisas num romance. E isso aconteceu no Dois Irmãos, um pouco no Cinzas do Norte, no Órfão do Eldorado também, e na trilogia. A Noite da Espera tem uma empregada também, só que é de Minas, do norte de Minas, do norte pobre de Minas, que vai morar em Brasília, na casa de um embaixador, e ela é uma mulher, uma pessoa-chave no romance, na trilogia, né? Ela e o filho, né? O filho dela, o Lázaro. Então são figuras, sabe, pessoas que você conhece na sua vida e depois elas são marcantes, porque o personagem é sempre inspirado em figuras, em pessoas marcantes que te marcaram, né? Não é numa pessoa qualquer. Marcaram pelo seu pensamento, pelo seu sofrimento, pela sua loucura, pela sua disfarçatez, né? Por tudo isso. E que você trabalha sempre renunciando à tentação do maniqueísmo, né? Que é um perigo na literatura, né? Quer dizer, você pode até, às vezes, humanizar o desumano, para mostrar
como é contraditório o ser humano, né? Mas sem perder a dimensão ética, isso é que é importante. Porque você não está deixando de dizer que aquela personagem ela é horrível, ela é nociva socialmente. Mas você pode dizer que ela tem um lado humano também, né? Que ela tem um lado, vamos dizer assim, virtuoso. Às vezes é duro, né, você trabalhar com isso, mas se você quiser fugir do maniqueísmo, que é o mais, vamos dizer, o maniqueísmo é o mais fácil, né? Porque aí você não te exige muito trabalho, né? Mas quando você quer, vamos dizer, trabalhar com nuances e com contradições, aí você tem que falar também na, em algum tipo de, vamos dizer, de virtude dos brutos, né? Sempre há. E religião, como é que aparece religião? Até você falou do orfanato, né? Que era uma questão dessas meninas que acabavam sendo colocadas nas casas de pessoas mais abastadas, tudo tal. Como é que a religião entra em Dois Irmãos? Entra por esses viés aí que é isso, eu acabei de dizer, né, porque as freiras, as religiosas, elas tinham as melhores das intenções de civilizar, educar e dizer, não, agora essa moça vai trabalhar numa casa em harmonia com os patrões, tudo vai dar certo, ela vai ser feliz, não vai passar fome, vai ter um teto, quem sabe o filho vai estudar, né? E esse é um lado, vamos dizer, vamos dizer, da boa ação que termina no trágico, num drama, certo? De outra parte, meus avós, quer dizer, os homens da minha família eram muçulmanos que se casaram com cristãs. Minha mãe era uma católica praticante, meu pai era muçulmano não praticante. E nem havia mesquita até o dia que ele morreu, não havia mesquita em Manaus. Então ele não era praticante, não era. Mas minha mãe era, e minha avó também, era muito religiosa, católicas. E, no entanto, se casaram com muçulmanos e viveram muito tempo, 50 anos ou mais. Então, na minha casa, a religião era, vamos dizer, tinha a Bíblia, mas tinha o Alcorão também. Para mim foi bom porque eu li os dois como livros, como, vamos dizer, monumentos de cultura, né? Porque você não pode levar um livro sagrado ao pé da letra, não pode interpretar, dizer que aquilo, senão você enlouquece, né? É o que está acontecendo muitas vezes no mundo, né? De você achar que na Bíblia é uma espécie ali tem uma verdade, né? Quer dizer, então foi isso, quer dizer, eu nunca fui pressionado para ser religioso, quer dizer, isso ficou muito claro para mim. Os pais falaram, você vai ser o que você quiser. Se você não quer ser religioso, também você não vai ser. Ninguém vai te obrigar a nada. E nem pode, né? E foi o que aconteceu comigo, quer dizer, eu- quem é que eu reverencio? É a literatura. É a literatura, é a leitura. Não é um texto sagrado, é a leitura de poemas, de romances, livros de história, qualquer livro, ensaios.
Então, a questão religiosa, para mim, ela não existe como, vamos dizer, como uma espécie de dogma, vamos dizer assim. Mas eu levo muito a sério a literatura. Vamos falar agora de seringueira. Seringueira é algo que aparece no livro como talvez uma metáfora, talvez um elemento forte também, com uma simbologia ali. Como é que é seringueira para quem está lendo Dois Irmãos? A seringueira é uma árvore que construiu Manaus e ajudou a construir Belém, né? É a árvore que foi a maior, que gerou a maior economia brasileira, 40% da economia brasileira, entre 1880 e 1910, mais ou menos, 40% era exportação da borracha. E a base de muito sacrifício, né, de muitas mortes, de muito trabalho humano terrível, né, dos seringueiros, justamente nordestinos, sobretudo, que foram à Amazônia trabalhar na mata. E eu quis expressar essa, vamos dizer, isso que você falou, uma espécie de metonímia com essa seringueira no quintal dessa casa lá, dos Dois Irmãos, né? Que ao mesmo tempo tem uma cena que ele abraça, né? Que o Omar abraça o tronco, né? É uma cena meio erótica, meio... E arranha aquilo, né? Então tem uma, vamos dizer, um significado, vamos dizer, simbólico, mas econômico também, da economia da região, né? Toda Manaus, com seus edifícios, com seus ícones arquitetônicos, o teatro Amazonas, os palácios, né, que estão lá, neoclássicos, quer dizer, o porto mesmo, quer dizer, toda a infraestrutura da Manaus de 1800, de 1900, vamos dizer assim, foi construído com dinheiro da borracha, da exportação da borracha. Essa riqueza, esse Fausto, se deve a essa seringueira, que só tinha na Amazônia e depois foi pirateada, as sementes foram pirateadas por um inglês que levou, na 1800, por volta de 1870, levou milhares de mudas para Londres. Um inglês chamado Henry Wickham, que está no romance com o nome do gerente de um banco inglês, que é uma ironia, assim, tentei fazer aí uma brincadeira com a história, né? Porque esse Wickham, do personagem secundário do livro, é o mesmo sobrenome do Wickham, o pirata britânico que contrabandeou as sementes da Hevea brasileira pelo porto de Belém até Londres, foram aclimatadas numa estufa no Kew Garden, depois eles plantaram na Ásia e em 15 anos acabou com a economia da borracha na Amazônia. Um lance típico do imperialismo britânico, vamos dizer assim, né? Típico. Biopirataria. Já existe há muito tempo isso. E está no livro, Wickham. Mas isso eu acho que pouca gente viu, porque é uma coisa tão específica, né? Tão, enfim, uma brincadeira que eu fiz, mas E ele é um mau cadeira caráter inteira. no livro. Pois é. 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 Para terminar, É. Amazônia, São Paulo ou São Paulo, Manaus, o que a gente poderia falar mais dessas localizações em Dois Irmãos? São Paulo foi onde eu me formei também, eu acho que tem a ver com a minha experiência daqui, que está um pouco no Iacube, e Manaus estão todas
as minhas origens, né? São as duas cidades mais importantes da minha vida, eu acho. E devo incluir um pouco Brasília também. E Brasília e São Paulo, aparecem nessa trilogia. Um pouco da minha vida, eu acho que mais da metade da minha vida eu já morei em São Paulo, tá? Em São Paulo. Então, vamos dizer que eu seja um paulistano manauara ou um manauara de São Paulo. Mas é que, como disse o Guimarães Rosa, eu até usei como epígrafe no Cinza do Norte, né? Tem uma frase linda, duas frases curtas do Grande Sertão, que ele diz: eu sou de onde eu nasci, eu sou de muitos lugares. E é isso, eu acho que eu sou de muitos lugares. Foi um prazer, viu, Marcelo? Um grande abraço. Pois é, pois é, pois é poesia.